Daí galera, tudo certo? Se você tem uma cerca elétrica que dispara só em dias de chuva, disparos em falso, eu vou estar mostrando 5 dicas nesse vídeo, tá? 5 dicas, o que pode estar acontecendo com a tua cerca elétrica que está havendo esses disparos em falso nos dias de chuva. Então, acompanhe nosso vídeo. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Francisco Teixeira. Eu vou estar falando nesse vídeo sobre 5 dicas, tá? Se você tem uma cerca elétrica e essa cerca elétrica dispara em falso toda vez que chove. Então eu vou te dar 5 dicas. O que pode estar ocasionando esse tipo de problema? Do nada a tua cerca elétrica está ligada, começa a chover e ela começa a disparar em falso, tá? Então a primeira dica que eu vou te dar e que eu quero que tu entenda é o seguinte. A cerca elétrica, ela tem os isoladores e tem a fiação, né, que é o fio de aço. A cerca elétrica, ela não pode ter nada próximo do fio de aço que seja menor do que uma distância de 2 centímetros. 2 centímetros. Tá? Então veja bem, quando chove, o ar em si, ele se torna o ar fica úmido, né? Então ele conduz mais fácil a eletricidade. Então veja bem, a primeira dica é um galho, né? Se tu tem um galho encostando perto da cerca. Ó, vamos supor que o galho ele não está encostando na cerca, mas ele está menos do que a distância de 2 centímetros da cerca. O que vai acontecer? O galho de uma árvore, ou, né, alguma coisa ali que está próximo, esse galho vai estar úmido também. O ar vai conduzir mais fácil porque o ar vai estar úmido. Então ele vai ocasionar uma fuga aqui, ó, de energia entre o galho e o fio, mas o galho não vai estar encostado, mas vai estar próximo. Ele só estando próximo já pode ocasionar uma fuga de energia da tua cerca elétrica em dias de chuva. Então ele não precisa necessariamente estar encostado. Em dias de chuva é um pouco diferente. Essa é a primeira dica que eu lhe dou. Então vamos para a segunda dica que eu vou lhe dar, se a tua cerca elétrica está disparando em dias de chuva. Então, como eu falei, o fio de aço da cerca elétrica ele não pode ficar numa distância menos do que 2 centímetros de qualquer tipo de objeto. Qual que é a segunda dica? É se você tem algum fio da cerca elétrica próximo de calha, próximo de telhado, próximo até da própria haste. Veja bem, esse é um dos problemas que mais acontece na haste da cerca elétrica. Ó, tem uma haste aqui. Então veja bem, ó, quando a gente bota a haste de canto, essa fiação aqui, ó, eu vou mostrar assim que fica melhor de ver, ó, ela não pode ficar próximo da haste aqui, ó, próximo da haste. Ela não está encostando, mas ela está próxima. Ela tem que ficar distante da haste. Ó. Quanto mais próximo ela tiver aqui da haste, em dias de chuva, aqui vai haver uma fuga de corrente e vai ocasionar o disparo em falso. Então tu tem que cuidar nas tuas hastes, principalmente as hastes de canto, que é as hastes que tem nos cantos do terreno, porque é onde a gente faz a parte, né, que o fio vem daqui e sai para lá. Então essa parte você tem que cuidar. Então ele não pode ficar próximo nem da própria haste da cerca elétrica, pelo menos 2 centímetros de distância. A terceira dica que eu vou lhe dar, então, é isolador rachado. Esse é um dos piores problemas que tem na cerca elétrica, até para tu resolver ele, mas eu vou te explicar. O isolador, ele tem essa parte de plástico, né? E tem o parafuso aqui atrás. Esse parafuso, se você quebrar o isolador aqui, você vai ver, ele vem até quase na metade aqui assim do isolador, internamente, tá? Então o que acontece? Se o isolador, com o tempo, ele pegando o sol direto, tudo, ele pode ressecar ele e acabar rachando o isolador, tá? Só que a gente não percebe às vezes, né? Então veja bem, tu tá com o fio aqui assim, ó, né? O isolador tá rachado ali. E esse, aonde tá rachado, tá próximo do parafuso e o parafuso tá fixado na haste. Então essa corrente ela vai vir, esse escapamento de corrente ele vai vir por aqui, vai entrar no rachado do isolador, vai pegar no parafuso e vai acabar descarregando aqui na haste. Mas ele não dá fuga daí. Entendeu? Ele não vai ficar dando fuga, só que tu não vai perceber daí.
Então, se você revisou toda a tua cerca, não tem fio próximo menos do que 2 centímetros, não está encostando numa calha, não está encostando num telhado próximo, que eu quero dizer. Porque se ele estiver encostando, ele vai disparar na hora, né? Ele vai disparar em mesmo dias que não esteja chovendo. Mas se ele estiver próximo, ele vai disparar só em dias de chuva. Então, provavelmente na tua cerca não tem algo encostando nela. E sim tem algo próximo dela. Muito próximo ao ponto de disparar. Então o isolador rachado é um dos maiores problemas. Mas tem como resolver também. Mas eu sempre aconselho, se a cerca é muito antiga, você fazer uma manutenção e acabar trocando todos os isoladores, na verdade, né? E a fiação, na verdade, né? É um conselho que eu te dou. Vamos para a nossa quarta dica, então. Então eu vou estar te passando a quarta dica, o porquê que a tua cerca elétrica pode estar disparando, tá? Eu vim aqui na torneira aqui para mim te mostrar o que acontece com o isolador em dias de chuva. Quando há muita chuva, o isolador ele não vence escorrer a água que cai em cima do isolador. Então eu vou ligar aqui para você ver o porquê que ele dá fuga. Mas isso em dias de muita chuva mesmo. Então ele acontece isso aqui, ó. Ó, veja bem, tá chovendo ali, né? Tu tá vendo a água embaixo aqui do isolador, ó? Vai ter momentos que ela vem próximo da haste. Entendeu? Daí o que acontece? A fiação vai estar passando aqui na ponta. Então ele vai acabar conduzindo o choque até na haste aqui, porque vai estar úmido, entendeu? Então em dias que tem muita chuva, o isolador não vence e acaba escapando a corrente daqui da ponta, conduzindo pela água até a haste. Porque como eu falei, não pode ficar nada próximo 2 centímetros, né, do fio. Só que a água faz essa condução aí, no caso, em dias muito chuvosos. Então, a quinta dica que eu vou lhe dar em relação à tua cerca elétrica disparar em dias de chuva, o que tu tem que cuidar é que as centrais de cerca, ela tem uma tensão do choque, tá? Os modelos mais antigos eram 8.000 volts, né? Daí depois tinha 10.000 volts, 12.000 volts, 18.000 volts e assim sucessivamente, tá? Isso aqui é o choque que a central emite. Tinha os modelos mais antigos, tá? Os modelos mais antigos, que dentro da central a gente tinha um jumper que a gente configurava. Então vamos supor, se o perímetro da cerca fosse pequeno, a gente botava 8.000 volts. O perímetro era um pouco maior, a gente botava 10.000 volts. A cerca era maior ainda, a gente botava 12.000 volts. Então esse é um detalhe que tu tem que cuidar. Nas centrais mais antigas, então você, por exemplo, só tem a cerca elétrica no perímetro na frente da casa, da tua casa. É um perímetro pequeno, que tu tem a parte da cerca. E tu botar a tensão máxima do choque, o choque ele vai ficar mais forte ainda. E quando houver dias de chuva, como o ar vai estar úmido, ele vai conduzir mais fácil até próximo da haste. Então ele vai dar essa fuga de energia porque o choque está muito forte para aquele tamanho de perímetro de cerca. Já a cerca hoje em dia, as homologadas, que eu digo, essas aqui também são homologadas, mas eu quero dizer as mais novas, então que ela só vem com tipo 18.000 volts, mas o que ela tem na hora que a gente instala ela? Depois que a gente botou o perímetro da cerca, tudo, a gente faz uma configuração de perímetro. A central, ela automaticamente, ela faz uma varredura de todo o perímetro da cerca e acaba por si só se configurando e emitindo exatamente aquele choque para aquele perímetro. Então não necessariamente que ela vai emitir 18.000 volts, mas ela vai emitir um choque que dentro dos padrões do Inmetro, né, não ocasione lesão em ninguém a ponto de morte, né, e que supra aquela segurança, no caso, dentro da tensão certa do choque, né. Então já as centrais hoje em dia, então depois de tu instalar ela, tu tem que fazer essa varredura, porque senão o choque fica muito forte para aquele perímetro. E principalmente as centrais mais antigas, que essa aí a gente configurava na placa, então ela tinha um jumperzinho lá, e a gente trocava daí, né, botava aqui ou 8.000, ou 10.000, ou 12.000, conforme o perímetro da cerca. Então o perímetro da cerca em relação à tensão do choque que está saindo é muito importante, porque se for em dias de chuva, como vai estar úmido, ela pode extrapolar essa potência de choque, no caso, essa tensão,
e acabar escapando corrente na própria haste, entre o isolador e a haste. Tá, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar. Qualquer dúvida que tu tiver, nós estamos à disposição, é só você comentar aí, nós vamos estar respondendo ou até mesmo fazendo um vídeo sobre o assunto. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.